Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje você vai assistir e entender, como nunca antes, o que acontece durante um processo de atenção. Quando você está prestando atenção naquela novela, quando você está prestando atenção no livro que você está lendo, enfim, quando você está estudando super focada nos seus estudos, o que está acontecendo no teu cérebro? E digo mais, não só no cérebro, no teu sistema nervoso central como um todo. Quais são os processos fisiológicos relacionados à manutenção da atenção? E quais os possíveis distúrbios que podem acontecer nesses processos que resultam, por exemplo, no déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH? Entenda tudo isso e muito mais na aula de hoje. Atenção é o nome dado ao caráter direcional e seletividade dos processos mentais. O que eu quero dizer? Basicamente, a atenção é o cérebro, ou mais especificamente, de forma mais generalista aí, o sistema nervoso central, de apontar qual informação sensorial dentro daquele ambiente é uma informação relevante e que, portanto, deve ser demandado um maior foco. Isso é atenção. O que muitas pessoas pensam quando a gente imagina aí a atenção é que as pessoas ficam pensando que o processo atencional somente está relacionado a nos mantermos concentrados em relação a um estímulo, em relação a um evento, em relação àquilo que a gente está lendo, alguma informação sensitiva. Mas, na verdade, os processos de atenção envolvem também processos de desatenção. Como assim? Para você ficar focado em uma única coisa que está acontecendo no ambiente, vamos supor que você está lendo um livro, para você ficar focado naquilo que você está vendo, que no caso são as letras que estão escritas no papel, você precisa ignorar algumas informações do ambiente. Como, por exemplo, o barulho da vizinha falando no telefone, o barulho da televisão, do teu irmão mais novo que está jogando videogame, o barulho do cachorrinho andando no chão, latindo, etc. Então, as outras informações que não são relevantes do ambiente precisam ser ignoradas. Então, para você ter atenção a algo, que seria a leitura do livro, obrigatoriamente você precisa ter uma desatenção dos outros estímulos sensoriais ambientais. Dentre eles, o estímulo que a nossa roupa faz ao tocar a nossa pele. Isso é uma informação sensorial que deve ser ignorada. Afinal, se eu ficar prestando atenção nesse tipo de coisa, eu não consigo focar na leitura do meu livro. Então, o processo atencional envolve também processos de desatenção. Vamos dar uma olhadinha nas áreas do encéfalo que são responsáveis por processos atencionais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, galerinha, vamos conhecer um pouquinho essas áreas. Vamos lá, vamos começar aqui. Seguinte, primeira área que é muito importante para a atenção, você já deve imaginar, é essa área aqui da frente do teu cérebro. Esse aqui é o lobo frontal, E bem na frente, mais à frente, no lobo frontal, a parte mais anterior do lobo frontal é chamado de córtex pré-frontal. Então deixa eu circular aqui. Então mais ou menos nessa região aqui, no córtex pré-frontal, nós temos uma área, que é o córtex pré-frontal, muito importante para a manutenção da atenção. Isso porque essa área é uma área executiva do teu cérebro. É uma área responsável por uma série de processos cognitivos, como resolução de problema, tomada de decisão, atenção e cálculo, memória de trabalho e muitos outros. Então, se lesionar essa área, provavelmente você vai ter dificuldade de manter a atenção. Outra área muito importante, ela continua sendo a área aqui no lobo frontal, mas ela fica um pouquinho aqui, à frente, à frente do sulco central, que é o giro pré-central. Aqui a gente encontra o córtex motor primário, Ela fica à frente do giro pré-central. Ela fica bem aqui, no giro frontal médio e no giro frontal superior. Então, bem aqui no giro frontal médio, e aqui no giro frontal superior, nós temos uma área chamada de área de planejamento motor. Essa área ela é importante para a manutenção da atenção,
principalmente o giro frontal médio, que tem uma estrutura aqui chamada de campo ocular frontal, que é uma área muito importante para o controle motor dos olhos frente a um determinado estímulo. Afinal, quando tem um estímulo sensorial que você precisa prestar atenção, a primeira coisa que você faz é direcionar o movimento dos olhos em direção aí a esse estímulo que você está prestando atenção, que você está focando. Então, o campo ocular frontal é uma estrutura importante para a manutenção da atenção. Outra área importante, na verdade são as áreas sensoriais primárias, os córtex sensoriais primários. Por exemplo, se a informação que você está prestando atenção é uma informação visual, o córtex visual é importante, o córtex visual primário é importante, afinal é ele que vai processar a imagem. Então, quando você está vendo algo que te chama a atenção e que você está prestando atenção nessa imagem, você vai ativar o córtex visual primário, que está situado no lobo occipital do teu cérebro. Mas se o que você está prestando atenção é um podcast, é algo que você está ouvindo, aí o córtex sensorial primário ali relacionado à audição é que vai estar super ativado e que vai estar envolvido nos processos atencionais, que é o córtex auditivo primário. Onde está o córtex auditivo primário? Ele está aqui, ó, nesse lobo chamado de lobo temporal. Esse primeiro giro aqui do lobo temporal, ó, é o giro temporal superior. E bem no meio do giro temporal superior, mais ou menos aqui, nós temos o córtex auditivo. Se você está confuso com relação à anatomia do cérebro, eu tenho várias aulas aqui no canal de anatomia do cérebro. Você pode dar uma corrida lá para dar uma lembrada na anatomia, já que aqui não é o foco, né, da nossa aula. Então aqui a gente tem o córtex auditivo envolvido em processos atencionais relacionados à audição. Mas se o que você está prestando atenção é um toque, né? É um toque, aí você vai ter o córtex somestésico primário, que é responsável pelo processamento do toque, situado no giro pós-central, no lobo parietal. Então essas áreas todas são envolvidas na atenção. Além dessas áreas, eu vou cortar aqui o cérebro, ó. Cortei. A gente tem algumas áreas um pouco mais internas aqui, como por exemplo o giro do cíngulo, que é uma estrutura do sistema límbico e que está envolvido em processos atencionais. Outras estruturas do sistema límbico que também estão envolvidos é a amígdala, bem aqui. Muito importante porque ela é ativada quando a gente se emociona e também quando a gente está com muito medo. E, obviamente, se a gente está com medo, a gente precisa prestar atenção naquilo que está nos ameaçando, né? Então, a amígdala envolvido também em processos atencionais. Esses núcleos que você está vendo aqui são os núcleos da base, tá? Esse aqui é o caudado, esse aqui é o putâmen. Eu vou tirar. Globo pálido está logo embaixo, externo e interno. Esses núcleos da base que você está vendo aqui, que eu já tirei, também são importantes para a atenção. E por fim, aqui no diencéfalo, na parte mais interna do teu cérebro, nós temos o tálamo, né? Existe um núcleo no tálamo chamado de núcleo pulvinar. Este núcleo no tálamo é o núcleo importantíssimo para a atenção. Embora eu tenha falado só estruturas do cérebro, eu quero dizer para vocês que existem algumas estruturas do tronco encefálico, aqui ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. Existem algumas estruturas no tronco encefálico que são importantíssimas e são as peças-chave para processos atencionais. Isso porque vários neurônios aqui, eles surgem aí, né, no tronco encefálico e se direcionam para o cérebro para estimular várias áreas do teu cérebro. Eles compõem um sistema chamado de sistema ativador reticular ascendente, o famoso SARA, sistema ativador reticular ascendente. Vários neurônios em alguns lugares aqui do tronco encefálico se direcionam para várias áreas do teu cérebro, secretando diversos neurotransmissores como noradrenalina, como dopamina, serotonina e acetilcolina. E esses sistemas ativadores reticulares ascendentes são importantíssimos para o alerta, né, a vigília e também a atenção. Desse sistema ativador reticular ascendente, a gente tem dois sistemas muito importantes, tá? Nós já vamos ver aqui, eu já vou aqui mostrar para vocês. Para
a gente ver as estruturas dentro do tronco encefálico, a gente vai precisar cortar o tronco encefálico. Então, eu vou mostrar alguma imagem aqui de algumas estruturas do tronco encefálico. Lembrando que aqui em cima a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo aqui embaixo. Então, essas três estruturas cortadas transversalmente a gente vai ver agora. Bom, começando com o mesencéfalo, que é a estrutura mais alta do tronco encefálico, a gente tem essa estruturinha que você está vendo aqui, ó. Essa aqui é um corte transversal, essa aqui é a região anterior dele, aqui é a região posterior. Então, eu cortei e estou olhando de cima, tá bom? Essa estrutura que você está vendo aqui chama formação reticular. Existe a formação reticular no mesencéfalo, na ponte e no bulbo. E dessas formações reticulares, esses neurônios surgem e se direcionam para cima, né, em direção ao cérebro, formando o SARA, né, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, aqui a gente vê uma formação reticular no mesencéfalo, importantíssimo. Fora isso, no mesencéfalo, na porção posterior do mesencéfalo, como vocês podem ver bem aqui, ó, a gente tem os colículos. Os colículos são importantes também para a manutenção da atenção, porque os colículos estão envolvidos com reflexos do movimento ocular e em relação ao estímulo da cabeça. Então, se a cabeça gira, o olho acompanha, para a gente manter o foco, por exemplo, e a atenção em um determinado evento. Ó, na ponte, a gente também tem formação reticular aqui na ponte, ó. Então, aqui a gente consegue observar a formação reticular na ponte. E no bulbo, a gente também tem a formação reticular no bulbo. E no bulbo, a formação reticular, que a gente vai dar atenção maior, é o núcleo da RAF, que é uma formação reticular de onde saem neurônios que vão produzir serotonina, um importante neurotransmissor envolvido lá no sistema ativador reticular ascendente, muito importante. Vamos ver todo o SARA? Vamos ver todos os sistemas ativadores reticulares ascendentes para você entender? Então vamos lá. Bom, galerinha, vamos dar uma olhadinha no sistema ativador reticular ascendente aqui. O primeiro, a gente está vendo os neurônios saindo de uma estrutura do tronco encefálico chamado de locus cerúleus. Esses neurônios se direcionam para diferentes áreas do cérebro e vão liberar noradrenalina. Muito importante esta parte do sistema ativador reticular ascendente que libera noradrenalina, porque está envolvido em processos como memória, atenção, aprendizagem e alerta. Lembra que alerta é um dos componentes da atenção. Então, muito importante para a atenção. Outro é a serotonina, neurotransmissor que é liberado em diversas áreas do cérebro, né, por neurônios que partem de núcleos que estão espalhados no tronco encefálico, chamado de núcleo da RAF. E lá libera serotonina por todo o cérebro. Esse sistema ele é importante para o ciclo sono e vigília e também é muito importante para a supressão da dor. Ele é liberado quando a gente, por exemplo, pratica atividade física para diminuir a dor causada pelo exercício físico. E é por isso que praticar atividade física diminui aí sintomas depressivos, porque a dor para o nosso cérebro, tanto faz se ela é física ou se ela é social. Né? Social no caso da depressão, física no caso do exercício físico. Então, ao liberar a serotonina por causa do exercício físico, a gente diminui os sintomas da dor emocional também. Por isso que praticar atividade física faz bem para a saúde mental. E esse sistema, como ele está envolvido no ciclo sono e vigília, ele também é importante para a atenção. Um outro é a dopamina. Neurônios da área tegmentar ventral, que está situado no tronco encefálico, e da substância negra, também situado no tronco encefálico, especificamente no mesencéfalo. Esses neurônios dali sobem e vão para diferentes áreas do teu cérebro liberar dopamina. Dopamina que é um neurotransmissor importante para o controle motor, para o movimento. Inclusive, quem tem falta de dopamina pode ter doença de Parkinson. Quem tem falta de dopamina pode ter problemas como depressão. E quem tem excesso de dopamina também tem problema, como, por exemplo, as alucinações e delírios provocados pelo abuso de drogas e também ali na esquizofrenia. Então, o excesso também é ruim, tá? A falta é ruim e o excesso também. E a dopamina é muito importante também, porque ela é um circuito de recompensa do teu cérebro. Então, se você gosta de algo e você libera a dopamina fazendo aquilo ali, a chance de você manter o foco, manter a sua atenção para aquilo ali é muito maior. E o último SARA aqui é o sistema colinérgico. São neurônios que estão saindo
de núcleos, né, da formação reticular de núcleos aqui da ponte, e também de outras estruturas do tronco encefálico, e se direcionam para várias áreas do cérebro, liberando acetilcolina, muito importante também para o alerta. Então, todos esses sistemas ativadores reticulares ascendentes são importantes para aquilo que a gente chama de consciência, para aquilo que a gente chama de alerta e, consequentemente, para a manutenção da atenção. O nosso cérebro, ele é capaz de ignorar estímulos que são considerados irrelevantes através de um processo chamado de modulação inibitória. Então, o nosso cérebro consegue sim filtrar aquelas informações sensoriais que devem ser levadas à consciência e que, portanto, devem ser percebidas, e aquelas outras informações que devem ser ignoradas. O nome disso é modulação inibitória. É claro que quanto melhor a sua modulação inibitória, melhor é a sua capacidade de manter a atenção e o foco. Algumas pessoas, quando estudam, esquecem de beber água, não sentem fome, não sentem sede, não sentem absolutamente nada porque está muito focado no estudo. Às vezes até esquece que precisa se alimentar e fazer as suas necessidades fisiológicas. Isso acontece porque o indivíduo tem um processo atencional extremamente eficiente, de forma que todas as outras informações sensoriais, ambientais ou até mesmo orgânica, chega para o cérebro e é ignorado, como por exemplo, estou com sede, estou com fome, que são informações sensoriais extremamente importantes, mas que podem ser ignoradas se o indivíduo tiver uma boa modulação inibitória. Quais são os componentes relacionados à atenção? O primeiro componente é o alerta. Não dá para você ter atenção se você estiver relaxado. Você precisa estar com um grau de tensão. A gente chama isso de alerta. E o alerta, ele é provocado pela liberação de um hormônio chamado de cortisol, que é um hormônio do estresse produzido pela glândula adrenal e jogado na corrente sanguínea com efeito sistêmico. E isso vai te manter alerta. Então, o ideal para você manter o foco é que você tenha um grau mínimo aí de estresse. Então, sem estresse, nós não temos foco, nós não temos atenção. É óbvio que o excesso de estresse também vai prejudicar a atenção, mas doses normais de estresse faz bem e a gente vai conseguir se concentrar muito melhor. Falando em se concentrar, o outro componente da atenção é a concentração. Um terceiro componente é a seletividade. Como assim? O nosso cérebro precisa ser capaz de selecionar qual dos estímulos ambientais que ele está recebendo é relevante. Se ele tiver uma falha na escolha daquilo que é relevante, ou seja, se tiver uma falha na seleção do estímulo que ele vai focar, obviamente isso vai ser ruim para o indivíduo, e isso acontece muito em quem tem TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Não é que essas pessoas não conseguem ter atenção, elas conseguem. O que elas não conseguem é manter a atenção na informação certa. Ou seja, ele tem uma falha na seletividade. E quando, porventura, ele seleciona uma informação que é relevante e que deve ser mantido o foco, ele não consegue sustentar essa atenção. Então, quem tem déficit de atenção e hiperatividade consegue ter atenção, só tem uma falha na seleção do que ele vai prestar atenção, ou também tem uma falha na manutenção prolongada dessa atenção. Alguns estudos falam que a gente só consegue manter a atenção, 100% da nossa atenção, em um dado evento por no máximo 90 minutos. Há algumas atividades um pouco menos, outras um pouco mais. Acontece que é muito mais fácil a gente manter o foco, manter a atenção para estímulos que são prazerosos para a gente. Estímulos que a gente gosta, que a gente se interessa, né? Que atiça a nossa curiosidade. Isso porque a maioria das estruturas relacionadas a processos atencionais envolvem estruturas de um sistema chamado de sistema límbico, que é um sistema relacionado às nossas emoções, ao processamento emocional. Afinal, é muito difícil a gente não manter o foco naquilo que nos dá medo, por exemplo, né? Então, um medo, que é um sentimento, ou seja, que é resultado de processos de reações emocionais lá do sistema límbico, faz sim a gente manter o foco naquilo que a gente está, né, vendo ali e que de alguma forma nos traz medo. Então é muito difícil a gente não manter o foco naquilo que nos traz medo. Então temos um exemplo aí de como que o sistema límbico é importante para processos
relacionados à atenção. Um outro componente da atenção é a perscrutação e a exploração, né? O primeiro relacionado a você prestar atenção nos mínimos detalhes. E a exploração é você explorar aquele estímulo, aquela informação ambiental que você está focando a sua atenção. Então esses são os componentes. Muita coisa sobre a atenção a gente não sabe ainda exatamente como funciona. E como tem várias áreas, como vocês perceberam, né? Várias áreas estão envolvidas em processos atencionais, é muito difícil de traçar uma circuitaria fisiológica que represente a atenção. Então, provavelmente, a atenção ela é um conjunto de diversas circuitarias acontecendo de maneira orquestrada no teu cérebro. Mas existe uma circuitaria bem específica e bem determinante para a manutenção da atenção. Existem neurônios, né, que surgem numa área do mesencéfalo chamado de núcleo tegmentar lateral, o NTL. E de lá, esses neurônios se projetam para o tálamo, para estimular o tálamo, liberando então neurotransmissor excitatório. E esses neurônios no tálamo, eles recebem esses neurônios excitatórios, obviamente eles se excitam, e eles direcionam então, ativados, se direcionam ao córtex cerebral. Com isso, ele estimula o córtex e nessa situação, com essa circuitaria ativa, nós estamos prestando atenção em algo. Porém, alguns núcleos reticulares têm uma inibição tônica no tálamo. Existem neurônios nos núcleos reticulares que se projetam para o tálamo e liberam GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Então, enquanto eu tenho essa circuitaria atencional ligada, eu também tenho neurônios lá em núcleos reticulares se projetando, né, em direção ao tálamo, inibindo o tálamo. Então, quando o NTL ativa, ele não pode apenas ativar o tálamo, ele também precisa inibir esses núcleos reticulares. E é isso que ele faz. Ao mesmo tempo que ele estimula o tálamo, ele também estimula um interneurônio inibitório que, quando estimulado, libera o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, e, consequentemente, inibe o núcleo reticular. Se o núcleo reticular estiver inibido, os seus neurônios inibitórios não funcionam. Ele está inibindo. Então, a gente tem uma inibição de uma inibição. Então, neurônios que estão situados ali, né, no NTL se projetam aos núcleos pontinos, aos núcleos reticulares, e inibem esses núcleos reticulares e, consequentemente, eles deixam de inibir o tálamo. Com isso, o tálamo está livre para excitar o córtex cerebral, causando aí um foco e uma atenção em algum evento específico que esteja acontecendo no ambiente. Qualquer alteração nessa circuitaria vai impactar na atenção. Quando o indivíduo, né, não consegue manter a atenção num determinado evento, ainda que consiga ter uma atenção ali, ela é uma atenção que não dura tempo suficiente, nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, caracterizado por um transtorno envolvendo impulsividade, desatenção, hiperatividade, inquietude, dificuldade na aprendizagem e muita distração. O que acontece no TDAH não é que o indivíduo não consiga prestar atenção, ele consegue. O problema é que ele presta atenção, né, na hora de selecionar qual evento, qual situação, qual informação ele vai prestar atenção, ele seleciona errada. Então ele tem um déficit no componente de seleção daquilo que deve ser prestado atenção. Ou ainda, quando ele seleciona a informação relevante, ele não consegue sustentar esse foco, essa atenção por muito tempo. Como o nosso cérebro está constantemente bombardeado por vários estímulos sensitivos simultâneos, o indivíduo não consegue selecionar o correto, ou quando ele seleciona, ele logo tira o foco dessa informação e vai para outra, depois tira o foco e vai para outra, depois tira o foco e vai para outra. Então o que acontece é que o indivíduo acaba tentando prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, por tempos bem curtinhos, né? Bem curtos. E isso faz com que o indivíduo tenha muita dificuldade de manter o foco naquilo que realmente importa. O TDAH pode acontecer por diversos fatores. Um deles, por exemplo, são de causas genéticas.
né? Ou problemas durante a gravidez, como por exemplo sofrimento fetal, ou ainda exposições a metais pesados como chumbo, pode impactar. Gente, muita criança tem TDAH e claro, atinge a fase adulta também com TDAH. Cerca de 3 a 5% das crianças possuem TDAH. TDAH não é invenção, é um transtorno, ele existe e deve sim ser tratado com medicamentos. Existe tratamento, claro, tratamento com psicoterapia, tratamento multidisciplinar, mas o tratamento farmacológico, ele é bem parecido com outras doenças psiquiátricas. O indivíduo ele vai tomar medicamentos bem parecidos com antidepressivos, já que a diminuição de dopamina causa, a déficit de atenção, diminuição de noradrenalina no cérebro também, diminuição de qualquer desses neurotransmissores que eu falei do sistema SARA. Então, é comum um indivíduo tomar medicamentos aí, inibidores de recaptação de noradrenalina ou inibidores de recaptação de dopamina para aumentar a quantidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Um medicamento muito utilizado é o metilfenidato, que na verdade é a famosa Ritalina, que atua aumentando a quantidade de noradrenalina e dopamina na fenda sináptica, seja por estimular os seus receptores, seja por estimular a sua própria produção ali dentro dos neurônios. O diagnóstico ainda é predominantemente clínico. A DSM preconiza 9 sinais de hiperatividade e 9 sinais de desatenção. O indivíduo precisa apresentar pelo menos 6 desses 9 sinais, seja de um grupo ou de ambos os grupos, hiperatividade e desatenção, ou só de desatenção ou só de hiperatividade. Esses sinais, e sintomas que o indivíduo apresenta, se ele apresentou 6, ainda por si só não é suficiente para um diagnóstico de TDAH. Além dele apresentar pelo menos 6 desses sintomas, ele precisa apresentar por mais de 6 meses antes dos 12 anos de idade. Então o indivíduo tem que apresentar precocemente esses sinais. Eles têm que durar por pelo menos 6 meses e eles têm que ser sinais e sintomas que o indivíduo tenha em qualquer situação. Não só ligado à escola, só ligado à casa que ele mora, só ligado à casa da mãe, da avó. Não, ele tem que estar presente na criança em todos os ambientes que ela vá. Claro que também tem que acontecer de maneira frequente e que tem que impactar na vida da criança, na vida pessoal da criança, na funcionabilidade dessa criança dentro de uma sociedade. Vou colocar aqui na tela os sintomas de desatenção, você pode dar um stop aí para você dar uma olhadinha, e vou colocar aqui na tela os sintomas de hiperatividade. Então você precisa, se você está desconfiando de alguém na sua casa que tem TDAH, dá uma olhadinha nesses sinais, veja se essa pessoa tem pelo menos 6 desses 9 sinais por mais de 6 meses e essa pessoa tem menos de 12 anos de idade. Se tiver, leve para um médico, faça um acompanhamento para verificar se é realmente TDAH. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Se você quer saber um pouquinho mais sobre outras doenças psiquiátricas ou sobre um outro assunto, comente nesse vídeo. Todas as mensagens de vocês são lidas e são levadas em consideração na hora da gente pensar num tema para o canal. Não deixe de participar e de contribuir para o canal cada vez melhor para vocês. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.